já tô ao vivo. Esperar. Oi, Ana. Vou chamar o Yuri aqui. Onde é que clica aqui pra chamar, pra convidar? Vamos ver. Aqui. Aqui, o Yuri tá solicitando. Oi, Pedro. Sancho. E aí? Se me ajuda, baby, acho que se pode falar. Escutando bem da festival. Quem combina sabe a justiça é feita sem ver aceitar. Quando sei meu nome, coloca minha roupa, se veste do meu santo. E depois de pouco, parei de bater palma, não quero me calar. Abra minha boca. Essa descoberta, todos entendendo. Tô atento esperta, tô aqui, tô vendo. Eu sou de essa cor, ideais do mal eu derrubo. Sigo livre pra tomar de cá. Ando livre pra ir ando livre pra chamar o olhar. Se o meu santo é peito e desce, isso pode falar. Isso quanto pega muito e vai. Quem condena essa garra. Olá, Olá, como vai, meu bem? Yuri. Tudo jóia? O pessoal tá entrando ainda aqui. Valeu pela recepção, Certo. pela música. Yuri, para mim é uma honra tá aqui com você hoje, porque eu sou uma grande admiradora sua, da sua arte, da sua Gratidão. potência, de tudo que você constrói, né? Eu já conheço o seu trabalho, né? Desde muito tempo, desde quando você era estudante de escola lá na escola de teatro, e sempre tive essa admiração constante, né? Tanto que acabei fazendo também um escrito, um artigo sobre uma performance sua, enfim. Foi me... Então, Qual artigo foi? você não lembra, Yuri? Foi, foi sobre aquela a sua. O traje para ocasiões fúnebres. Então você era estudante de dança também, no programa de pós-graduação, não é isso? É, agora falhou um pouco. Era você a estudante de Lenira?
Agora falhou um pouco. Gente, enquanto tá falhando, dá um oi. Olá, Pedro. Olá, todo mundo. Oi? Acho que agora Tá vai, né? falhando Acho que tá. muito. É, tá A sua conexão falhando. tá falhando? Não, a tua, Ih, eu acho. A minha tá. A imagem tá aqui numa boa. eu tô muda? Não, você às E vezes agora? fica parada e fica girando. Agora tá de boa. Tá, Mas a ok? sua imagem Escuta? tá embaçada. Eu te escuto, a sua Ah, tá bom. imagem tá embaçada. Ok, prontinho. Certo. É, às vezes vai dar esses probleminhas de internet mesmo. Então a gente está aqui, né, para contar a nossa história, as nossas experiências e vivências, né, é, não tão não tão fáceis, mas cheia de potência, né, porque é assim que a gente precisa encarar a vida, né. E eu queria contar um pouco da minha história. Acho que Yuri também vai falar um pouco da sua história, né, Yuri? Uhum. E é isso, galera. Eu Pode ir vou prosseguindo. começar aqui. Vou começar contando aqui sobre a minha situação, assim, a minha história, né? Eu sou psicóloga, mas esse papel nem sempre a gente exerce só por uma questão de, vou ser psicóloga, né? Uma das motivações que eu tive foi o meu histórico, né? Eu desde os 13, 14 anos tive que entrar na sala de um psiquiatra. Eu mal sabia o que, que era aquilo, né? O que, que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo. Né? Então, a minha sorte, eu acho que também foi que eu fui desde cedo ter tido uma atenção, né, nessa área da saúde mental, mas em contrapartida também a gente fica muito sem saber o norte das coisas, porque a gente sabe que a psiquiatria ela tem ela tem seu viés ela tem seu viés que acaba aniquilando muita potência da gente, né? Então eu ao longo desses mais de 15 anos, né, acabei sendo diagnosticada com várias, vários CIDs, né, que a gente chama, né, que é o, é o livro, né, das psicopatologias, né, e que acabei sendo diagnosticada com vários diagnósticos, né. E isso, ao longo do tempo, me causou muito sofrimento, porque eu acabei me utilizando de muitas medicações, né? Apesar de eu ter um grau um grau leve, né? E que o meu sofrimento, ele acaba que eu não deixei de estudar, né? Consegui estudar, acabei que, por minha condição financeira, nunca necessitei de um serviço de saúde público, embora eu conheça o sistema SUS, embora eu conheça o SUAS, embora eu faça questão de lutar por um serviço público adequado e decente, né? Porque é isso que todo mundo merece, né? E nem todo mundo tem a chance de ter essa oportunidade que eu tive, né? De cuidado. Então, hoje eu faço a minha luta para quem não pode ter o mesmo acesso que eu tive, né? Porque eu sou uma mulher branca, de classe média, lésbica, e tenho todas essas pautas que me atravessam, né? A gente não pode pensar em saúde mental sem interseccionalizar, sem pensar em raça, sem pensar em questões de gênero, né? Não tem como, né? Porque a gente sabe que a loucura ela tem atravessamentos e a loucura ela tem raça, a loucura ela tem classe social, a loucura ela tem gênero, né? E então tudo isso eu fui construindo ao longo do tempo, né? De acordo com as minhas vivências, de perceber que eu não estou só no mundo, né? E que eu faço parte de algo maior,
né? Porque é claro que eu já sofri muitos processos de discriminação, né? Por ser é, é, portadora de transtorno mental, né? Embora Isso é eu seja uma importante. pessoa. Isso é muito Oi? importante de ser pontuado. Isso é muito importante de ser pontuado. Muito importante. Embora, Yuri, eu seja uma pessoa que sou, vamos lá, chamar de passável, né? Eu não aparento, inicialmente, ter um transtorno mental. Então, as pessoas vão olhar para mim e vão falar: mas você é portadora, de transtorno mental? Clara, você é tão normal, né? Clara, você. é, eu não enxergo em você algum problema, né? Então, assim, quem são as pessoas para julgar, né? é, a minha vivência, né? Então, é muito tênue essa linha de dizer para outra pessoa o que ela é e o que ela não é, né? Até Então, porque só quem pode dizer isso é você. só quem pode dizer sou eu, exatamente. E, e eu passei por muita situação, sim, de discriminação, né? Até de ter ciclos, afetos, né? Relacionamentos com dificuldade para me relacionar, questão de amizade, família, né? O fato de ter que me reconstruir a todo momento, né? Porque quando você sai de uma crise, você não é a mesma pessoa, você precisa, sua memória não tá boa, as medicações afetam o teu corpo, então tudo isso é preciso levar em conta também, né? Então, são processos que as pessoas não sabem porque eu não comento, né? Acho que a partir do momento que a gente começa a falar sobre, né, as pessoas começam a ver e a gente começa a perceber o processo da humanização da saúde mental. Né? A saúde mental, eu não sou uma doença, né? Eu posso estar adoecida, né? Eu posso estar com algo, mas eu não sou isso. Eu não sou uma caixinha, tá? Eu não sou uma caixinha que me enquadro num molde, até porque eu já fui muito violentada subjetivamente, né? Com tantos nomes, né? Com tantos nomes que eu recebi, né? É, então, até eu encontrar uma medicação, né? É, que tivesse tido um efeito terapêutico bom no meu corpo, eu demorei mais de 10 anos, né? Então, porque no meu caso eu tenho um transtorno bipolar e o transtorno bipolar ele não é tão o transtorno afetivo bipolar ele não é tão fácil assim de ser diagnosticado e principalmente pessoas como eu que aparentam uma normalidade entre aspas, né? Isso é uma palavra muito difícil. Assim, desculpa falar isso, mas a normalidade, essa palavra me assusta muito. Mas é o que geralmente É a um gente escuta. problema, é um grande problema. A normalidade é um grande problema histórico. Um grande problema histórico. Exatamente. Então, as pessoas olham para mim e falam, mas você não tem transtorno bipolar. Né? Porque as pessoas têm mania de olhar e de observar o transtorno bipolar como algo muito, como é que posso falar, fílmico, assim, como se a pessoa fosse do extremo ao outro, sabe? E não é assim. E as pessoas não se comportam de acordo com estereótipos, né? Ninguém se comporta de acordo com estereótipos. Eu vou ter a minha maneira de me comportar e de viver a vida, né? É diferente da sua, diferente de outras pessoas também. Então, é muito delicada e tênue essa questão da gente estigmatizar até esses processos dos diagnósticos, né? De uma pessoa virar para mim e falar, mas você não é bipolar,
É, e realmente eu não sou bipolar, porque eu posso até estar bipolar, mas eu não posso me considerar que eu sou isso, porque eu sou muito mais que isso, né? Acho que se eu me considerar isso, eu seria uma pessoa muito pobre de espírito, né? Então, porque para mim isso é uma morte, assim, no sentido de carimbar socialmente que é como se fosse gado, né? E eu tivesse uma marca, né? E eu não sou isso, né? É, e eu acho que a psiquiatria ela teve muito esse papel, né? De carimbar as pessoas, né? E de alguma forma carimbar pessoas específicas, né? Carimbar pessoas específicas, porque a psiquiatria, a medicina, a gente sabe o histórico dela, a gente sabe que a medicina ela é branca, né? É, ela é heteronormativa, né? E quem que dá esses CIDs? Quem são? Né? Quem é que Isso. diagnostica? São homens brancos, cis. A gente perceba ainda mais esse. Alguém me escutem? Me escutam? Estou ouvindo. Alguém me escuta? Alguém me escuta? Acho que parou, né? Alguém me escuta? Acho que é conexão. Pronto, vamos ver agora. Pode me convidar. Me convida aí, Yuri. Ops, se convida. Dá para escutar? Pronto. Eu acho que agora melhorou. Sabe o que eu diria para você? Para você ir para um lugar da sua casa que a internet esteja pegando bem, Eu tô, né? eu tô Você no, está num tô, lugar, então eu tô. não sei qual é o problema. Olá, pessoal, de novo. Boa noite. Clara, então, como a gente perdeu tudo que você falou, eu peço para que você fale novamente, que é importante porque a gente vai salvar a live, certo? Aham, eu acho que eu consegui salvar aqui no IG, eu consegui salvar. Eu pedi para salvar já. Certo, certo. Então a gente pode dar prosseguimento, não é isso? Vamos dar prosseguimento, mas se você quer fazer uma entrada Certo. caso só fazer uma introdução, caso não, a gente não consiga Quero, salvar, né? quero, quero fazer uma entrada. Vai lá. Primeiro assim, uma coisa que você pontuou que é muito importante, você pontuou inicialmente, você pontuou sobre psicofobia, né? Sobre essa discriminação, esse preconceito que você sofre por ser portadora de transtornos mentais, por mais que Uhum. você não aparente ter transtornos mentais, né? Você pontuou exatamente isso. Então é muito importante a gente falar sobre psicofobia, que é um assunto pouquíssimo discutido, pouquíssimo. Peraí, só um minutinho. Vocês estão escutando bem agora, gente? A internet tá ok agora?
um estressezinho aqui. Um estressezinho aqui, porque minha mãe está conversando, eu estou fazendo a live. Então, é muito interessante você pontuar isso, porque você está pontuando essas questões relativas à psicofobia, que é essa discriminação, que é essa opressão que assola os nossos corpos, por mais que você não aparente ter transtornos mentais, né? Isso é muito importante de ser pontuado. Então, assim, a gente vive situações bastante distintas. Você me diz que você não aparenta ter transtornos mentais. Eu tenho os meus pensamentos o tempo todo, né, transmitidos sem o meu consentimento. Ou seja, todo mundo sabe que eu tenho um transtorno mental. E por isso a psicofobia entra na minha vida, obviamente, como você falou, né, e que é interessantíssimo isso, que os marcadores de opressão eles se entrecruzam, né, formando esse cruzamento que a gente sofre transfobia, a gente sofre, enfim, opressões de classe, tudo isso faz parte do nosso convívio, do nosso cotidiano. Então, só que o que faz a psicofobia ser a primeira opressão, a opressão que mais marca o meu corpo, que mais é violenta contra o meu corpo, e o biocontrole, né? Porque psicofobia está muito atrelada ao biocontrole. A gente não pode nunca esquecer disso. É a psicofobia. A psicofobia é esse primeiro marcador. É o marcador que, quando vem na frente, é o primeiro. É o que eu mais sofro cotidianamente com ele. Então, assim, nós vivemos casos diferentes porque você tem transtorno mental e você diz que não aparenta ter, e a minha esfera íntima e privada e o meu pensamento são transmitidos o tempo todo, arbitrariamente, ilegalmente, criminosamente, sem o meu consentimento e sem me dar nenhum retorno financeiro, ou seja, a nossa vida vive precarizada enquanto a nossa experiência, né, a nossa experiência factual, ela é propaganda até de sabão em pó, né? Para você ter uma noção de como funciona esse reality show da existência, esse show de Truman que a gente vive. Então é muito complexo tudo isso, porque você também falou outra questão que eu fiz questão de pontuar aqui. Você falou sobre psicofobia, você falou sobre psiquiatria e você falou sobre cabeça, né? Aí eu fico refletindo quando você fala sobre cabeça. Nós, por exemplo, eu posso falar por mim, né? Eu tenho muitos pensamentos intrusivos. Eu também sou diagnosticado com transtorno bipolar, mas eu não tenho transtorno bipolar. Inclusive, na consulta de IFA saiu que eu não precisava tomar o carbonato de lítio. E eu conversei com a minha médica e eu sei que eu tenho transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade. E na conversa com a médica, nós retiramos o carbonato de lítio. Então, hoje eu só tomo a risperidona e o clonazepam, que é o Rivotril. Então, assim, é muito importante a gente se atentar para as nossas percepções também sobre o que nós temos. Porque muitas vezes, como você falou, né? Muita gente tem esse senso comum de ser picos de humor, de alterações do humor, essas coisas todas que compõem esse espectro do transtorno bipolar. Mas muita gente às vezes não se encaixa nisso. E muitas vezes o diagnóstico, ele é um diagnóstico que ele não diz respeito ao seu corpo, ao que você vive, né? Então, muitos diagnósticos não dizem respeito ao que você vive, querem lhe encaixotar, como você bem fala, querem lhe encaixotar em um diagnóstico que muitas vezes não é aquilo que, né, o seu corpo enuncia, aquilo que o seu corpo fala, né, porque o seu corpo fala, nosso corpo fala, e aquilo que você percebe enquanto você tendo, né, você sendo portadora. Isso é muito interessante. Quando você fala cabeça, é interessante isso, porque eu acho que é cabeça, mas é atitude. É muito mais atitude do que cabeça, você entende? Porque quando a gente fala Sim. cabeça, para pessoas que têm transtornos mentais, e você, se você tem um transtorno... Pedro, amigo, você pode só baixar um pouquinho que eu estou fazendo uma live aqui? Nada, tranquilo, obrigada. Então, quando você tem um transtorno mental, logo
se entende que o seu pensamento deve ser um pensamento em desequilíbrio. Pode ser, né? Quando você tem um transtorno mental, logo o seu pensamento é em desequilíbrio. Então a gente tem que estar sempre pontuando algo que é muito importante de ser pontuado, que são os pensamentos intrusivos. E esses pensamentos intrusivos são pensamentos que não correspondem com a realidade, que não correspondem com o nosso modo de ser, de enunciar, de nos comportar diante das pessoas. E quando a gente pesquisa sobre pensamentos intrusivos, o que é que a gente encontra? Que muitas pessoas que não têm transtornos mentais, elas têm pensamentos que não condizem com a realidade. Aí eu fico sempre me perguntando, eu não estou na mente de ninguém, eu não estou na esfera íntima e privada de ninguém, nem quero estar. Agora você imagina se eu tivesse, né? Imagina se eu tivesse e apontando para essas pessoas o tempo todo o que elas pensam, principalmente pessoas que são o tempo todo teleguiadas por esse sistema de telecomunicações mental óptico, né? Você imagina só se eu fizesse isso. Então, vamos lá. É uma falta de respeito, né? É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Não só uma falta de respeito, é uma violência e uma tortura, né? É mais do que falta de respeito. Eu compreendo perfeitamente o que você fala, embora não tenha a mesma vivência que a sua. Certo. Qual foi o outro ponto que você tinha falado que a gente tinha um outro ponto que você ficou de falar? Você falou sobre a discriminação que você sofre por ter transtornos mentais, não aparentar que tem transtornos mentais. Você falou sobre as questões relativas aos marcadores sociais, como esses marcadores sociais se atravessam em seu corpo, e é muito interessante quando você se coloca como mulher, lésbica, e tudo isso é muito interessante porque esses marcadores eles favorecem o adoecimento, certo? A gente sabe também que a psiquiatria, como você bem comentou, a psiquiatria, ela historicamente sempre foi segregacionista, sempre foi um movimento que no Brasil se deu através de políticas extremamente eugenistas, segregacionistas, com viés de criminalização da pobreza e da raça, certo? Então as pessoas negras e mestiças eram vistas como degeneradas nesse Brasil pela psiquiatria. A psiquiatria brasileira, ela imperou, né, durante um tempo, inclusive tendo eco na pós-abolição, né, nessa primeira República Brasileira, onde ela ganhou muito eco, e onde todos esses processos de exclusão, higienização, retirada dessas pessoas indesejáveis. E quem eram as pessoas indesejáveis? As pessoas negras, as pessoas racializadas, as pessoas mestiças, as pessoas pobres, empobrecidas. Existiu toda uma política de exclusão, marginalização e criminalização dessas pessoas. Aí a gente vai para hospício, hospital psiquiátrico, que para a gente é manicômio, e prisão, né? Tanto que a gente tem lei da vadiagem, tudo isso também que corresponde a esses dois projetos, que eu, inclusive, pesquisando sobre isso, eu tenho a impressão de que esse projeto republicano, esse projeto psiquiátrico do pós-abolição, ele se deu antes mesmo da abolição. Ele já era um projeto social para o Brasil antes mesmo da abolição. Porque a gente tem aí o boom das prisões e o boom dos hospícios um pouquinho antes da suposta abolição, né? Uhum. A gente tem esse boom dos hospícios e esse boom das prisões um pouquinho antes da abolição. Então, o que me faz refletir que isso já era um projeto, certo? Um projeto para o Brasil, que Faz sentido. que a psiquiatria ganhou esse eco e esse apoio porque justamente estava sustentada por esses sistemas de poder da época. Estava extremamente ancorada, estava tudo interligado ali para promover esse tipo de
Então, assim, De as pessoas que higienização, têm né? de higienização, de exclusão, de marginalização, de criminalização, de tudo isso. Então, as pessoas que têm transtornos mentais, elas são a outra, os outros, né, desses ideais positivistas republicanos, que são ordem e progresso, que foram instaurados no Brasil na Primeira República. As pessoas que têm transtornos mentais, elas são o outro desses ideais positivistas franceses importados para o Brasil, né? Que a gente sabe que vem de uma história muito longa e muito antiga de dominação, sempre, porque sempre foi essa a questão toda, dominação, né? Dominação de tudo, da matéria, dos corpos, das mentes e de tudo. Então, assim, quem tem o transtorno mental hoje, e o que a gente vê hoje, por exemplo, como essa reprodução desses ideais positivistas? Bolsonaro, né? Bolsonaro pegou para ele essa bandeira de ordem e progresso e colocou como se fosse o slogan da campanha dele e o slogan dele até hoje. Você entende? Então, E ainda assim, acrescentou. Deus acima e, de tudo e de e ainda todos. acrescentou, pois é, Deus acima de tudo. Então, assim, a quais políticas estão servindo historicamente esse país? Eu sempre me pergunto isso. Qual foi o ideal de mundo que se instaurou depois da implantação desse dispositivo de controle para o que a gente está vivendo hoje? Foi esse ideal de mundo que a gente está vivendo hoje, que depois da instauração desse dispositivo foi a suposta promessa de mudança? Que mudança foi essa? Para quem se deu essa mudança? Um país onde a desigualdade é imensa, um país que a gente tem altos índices de homicídio, altos índices de feminicídio, atingindo pessoas negras, atingindo mulheres trans. Então, assim, que ideal, que projeto de mundo é esse? Quais os melhoramentos, os aprimoramentos na situação social da população mais vulnerabilizada a partir dessa ordem social, da instauração desse dispositivo e dessa ordem social? Nenhuma. Nenhuma. Então, existe uma suposta política. Fale, pode falar. Falhou aqui para mim, falhou um pouco para mim. Tá falhando um pouco a sua internet. Tá cortando, tá o tempo todo cortando o seu vídeo e tá embaçando. Tá falhando, tá falhando. Pode continuar, Yuri. Continua, então. Não, certo, fale. Eu quero que É porque você fale, mas vai cortar. não, mas é interessante essa interlocução. Vamos ver, vamos tentar aí ver, ver se vai para. Eu quis falar da questão Ai, de um agora foi. projeto ainda no Brasil que a gente tem atualmente, que é o desmonte de políticas públicas, né? E que isso interfere Isso. diretamente no processo Sim, sim. falta de Isso, recursos para as pessoas, para a isso. população, de modo geral. E isso é um crime. É um crime Uhum, o que a gente está uhum. tá vivendo. Isso reflete diretamente em nossos corpos, né? Nos corpos da Sim, população. A população sim. brasileira é Mais atravessada, vulnerável. Sim, exatamente, é atravessada sim. por esse desmonte de políticas públicas. Isso. Isso é muito importante.
todo esse processo de desmonte da saúde, de desmonte da educação, de desmonte da universidade pública, de desmonte em vários setores da sociedade. Então, assim, a gente tem uma política aí que reproduziu até elementos neonazistas, né? Para você ter uma noção de como essa questão, esse jogo político, ele é completamente perverso e cruel, né? Porque é tudo um jogo, né? A gente sabe que esse pessoal aí vive num videogame e que o Brasil, infelizmente, ainda é o quintal do tio Sam, né? Então, se o mundo todo está contra Bolsonaro, o Bolsonaro paga pau para quem? Para Trump, né? Então, assim, o Brasil ainda continua nessa síndrome de quintal do tio Sam, né? Que é muito complicado isso, porque, assim, a gente, enfim, as pessoas falam em soberania nacional, eu digo para você que soberania nacional nunca existiu. Nunca existiu. Uhum. Independente da governabilidade. Os países mais em desenvolvimento, empobrecidos, eles não têm condição de ser soberanos, né? Porque existe uma política, existem questões de dominação muito maiores, né? Isso, com Que a gente certeza. sabe que são eurocentradas, né? A Não, gente hoje são americanizadas, né? americanizadas. É, É que eu estou falando a nível mundial também, né? Eurocentradas, americanizadas, e isso dificulta também alguns processos da gente pensar em questões de independências, para mim, relacionadas inclusive a questões subjetivas, né? A gente tem um processo aí de colonização sim, de sim, mentes, né? De isso, subjetividades. isso, Então, isso é muito delicado. sim, Alguém sim. falou aqui que Há um processo, na soberania verdade, nacional só vai esse existir. processo de colonização, sim, Tem real, o Marcos está comentando que soberania nacional só vai existir quando valorizarmos o que é nosso e criar. sim. Essa questão que você falou das colonizações das mentes, obrigada, Marcos, por seu comentário. Essa questão que você colocou sobre a colonização das mentes, isso é uma questão também histórica, né? Os nossos corpos e mentes, eles foram domesticados. E domesticados dentro do sentido de entrar em uma regra, em um sistema, mesmo que a revelia de seu consentimento. Entendendo também que a palavra domesticação, ela é ampla nesse sentido, porque nós somos também animais. Eu sou búfalo e borboleta, certo? Nós temos essa potência animalesca dentro de nós, né? Mas independente disso, o que eu estou falando é de uma domesticação, de uma docilização dos corpos, de processos que visavam tornar os corpos dóceis e úteis ao sistema capitalista, né? A esse sistema de consumo. Então existiu toda uma padronização dos corpos para que, assim, hoje a gente vê, existiu um processo de padronização dos corpos, mesmo na heterogeneidade. Você entende? Mesmo na Uhum. heterogeneidade, há um processo de padronizar, de padronizar. E o padronizar é justamente você é, Universalizar também, né? interditar. Uhum. Você interditar. Você estabeleceu um interdito público e um contrato social global, né, que ele reproduz e ele dita o que deve ser dito, o que deve ser falado, o que deve ser silenciado, né? Esse contrato social ele dita tudo isso. E existem diversas negociações que são feitas o tempo todo, atualizadas a todo instante, para que esse contrato social ele prevaleça e o capitalismo ele se firme
continue e se projete como ad infinitum, né? Há essa projeção do capitalismo como ad infinitum. Então, um dos modos de ação para que a perpetuação do capitalismo como ad infinitum se desse foi esse processo de colonização das mentes, esse processo de instauração desse dispositivo mental óptico para que a sociedade não prospectasse, não projetasse outra realidade. Porque você está controlado, então eu lhe controlo pelo medo, né? As pessoas querem controlar as outras pelo medo. Entendeu? Há um controle, inclusive institucional, do Estado sobre as pessoas, que é um controle através de políticas de produção do medo. E isso é extremamente colonial e histórico nesse país. Então, a colonização não acabou mesmo. Quando a gente fala pós-colonial, a gente tem que sempre se perguntar pós-colonial para quem? Né? A gente vê o genocídio indígena imenso, o garimpo ilegal imenso, e a gente tem esse mundo globalizado, e esse mundo globalizado onde tudo pode ser visto, e o que é que está sendo de fato protegido, o que está sendo de fato não violado, o que está sendo de fato preservado. Porque se temos um olho que tudo vê, pode saber onde é que está o garimpo ilegal, chegar lá e impedir essa ação criminosa e que assassina, promove um genocídio da população indígena. Então, assim, sempre a colonização existiu e a colonização continua existindo. Para corpos em situação urbana, os corpos negros são massacrados pela polícia. Isso é histórico, né? Isso é histórico também, porque esse massacre da população negra e indígena são processos históricos. Então, podemos dizer que a colonização acabou? Eu acho que não. Para quem, né? É. Para quem, assim, né? Se ela acabou, foi para manter, né, os senhores herdeiros das capitanias hereditárias sempre nessa mesma posição de privilégio e de elite, né, nesse país. Porque eu sempre fico muito pensativa sobre a questão dos homens brancos cis, né? Você vê homens brancos cis fazendo tratamento psiquiátrico? Pois é, essa também é uma questão. Essa também é Sim. uma questão. Eu sou usuária do Centro de Atenção Psicossocial. Eu tenho um transtorno mental e sou usuária do Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Baiano, Centro de Atenção Psicossocial Antônio Pellegrino. A maioria das pessoas que estão lá são negras, mestiças e empobrecidas. Certo? Então, Mulheres como eu já também, falei, ou não? mulheres também, mulheres negras, mulheres e homens negros, mestiços e empobrecidos, porque empobrecidos sim, porque é o sistema de saúde público, quem tem dinheiro não vai para o sistema de saúde público, a gente está lá, né? E a maioria de nós somos pessoas negras, mestiças e empobrecidas. Então, assim, como eu já falei aqui em outra live, raça informa saúde mental. Raça informa saúde mental. O tratamento em saúde mental informa a classe. Classe informa o tratamento. Certo? Então, é esse cruzamento de marcadores de opressão que a gente vê imenso e se reproduzindo imensamente nessas lógicas que compõem os sistemas institucionais desse país. E aí eu fico me perguntando, sabe, Yuri, porque eu vejo muitas pessoas nesse processo de adoecimento que elas são culpabilizadas Isso. por seu processo, né? Claro que tem um histórico biológico, pode ter uma questão de genética, mas ele não é só um processo intrapsíquico,
ele é social, né? Com Uma mulher, certeza, com uma mulher certeza. negra, né? Que já foi violentada, Sim, né? Estuprada, que já passou por situações de ver seus filhos morrerem, que já passou fome, isso. né? Que condição é esse desse corpo, né? E que história Ó, tem esse corpo, sim. Costa da Selva né? disse uma coisa interessantíssima aqui, ó. Eles nos causam inúmeros adoecimentos e depois querem nos enclausurar. E é isso mesmo. E é isso que você está falando. Pode continuar, fale. Então, me pergunto, eu sempre coloco essa questão estrutural, né, que tem a ver com questão social, porque a gente tem que pensar a saúde mental a partir dessa perspectiva também, né? Eu acho que Com assim, é fundamental. certeza, com certeza, com certeza, porque se a gente pegar, assim, eu sei disso porque eu sei disso através da minha experiência como usuária do CAPES, mas se você pesquisar, inúmeros pesquisadores vão falar sobre isso. Aqui eu cito Edna Maria Araújo, que tem uma pesquisa sobre raça e psiquiatria, onde ela fala que a prevalência de transtornos mentais é em pessoas não brancas. Isso está no meu livro descritinho, direitinho, né? Enfim, vou lançar meu livro esse ano. Vocês vão ter acesso a isso, mas vocês já podem ter acesso. Basta pesquisar sobre raça e psiquiatria, certo? Já podem ter acesso não ao meu livro, hein, gente? A esses artigos que falam sobre isso. Então é importante pontuar aqui. Então, assim, a gente sabe que é histórica essa questão. Essa questão é histórica e se reproduz na atualidade, como essa lógica colonial que perpassa todas as relações. Todo esse sistema, como você bem colocou, é estrutural. E a gente romper, né, com isso, eu coloquei aqui no início Larissa Luz, né? Larissa Luz tem uma música maravilhosa que se chama Descolonizada. Eu gosto muito dessa música. Você pode cantar um trechinho que eu adoro sua voz, Yuri? Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci para ser adestrada. Me deixa correr no espaço, deixa eu exibir minha pele pintada. Eu não vou entrar nessa jaula. Eu não nasci para ser adestrada. Me deixa correr no espaço, deixa eu exibir minha pele pintada. Aí ela fala: não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar, te alienar. Eu quero voar, escrever o meu enredo. Liberdade é não ter medo. Isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês estão tendo aí uma palhinha do que é essa pessoa incrível e artista que é a Yuri. Eu sou apaixonada. Então, sempre que eu posso, né, eu procuro valorizar artistas, né? Porque é assim que a gente precisa valorizar a nossa cultura e os artistas. E Yuri, para mim, representa muito isso. Assim, eu tenho Axé. extrema, extrema alegria, né, em te escutar, te escutar e escutar você cantar. Né? Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Axé, o Loruma do Pé. Você quer falar? Você trouxe algumas questões, né, que você gostaria de pontuar. Você quer Eu falar sobre trouxe, mas eu estou elas? emocionada. Oh, meu Você, amor. você me emocionou com essa voz linda. Oh, meu amor, obrigada, muito obrigada, Axé. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. É, Acho que a gente já falou também sobre a questão da saúde mental e a política de aniquilamento, né, dos corpos autênticos é, revolucionários. Então, eu acho que o processo da medicalização, Também, também. é, que é a antipsiquiatria, né, que também é um processo que a gente precisa lutar bastante, né, o processo aí da luta antimanicomial está aí para isso, que tem a ver com o processo da indústria farmacêutica e o excesso de medicação.
né, para domesticar corpos. Então, ao mesmo tempo que existem medicações para quem precisa, existe o excesso, né? E esse excesso, ele aniquila corpos, ele neutraliza, ele deixa os corpos em estado de vegetativo, né? E isso dificulta com que as pessoas sejam autênticas, né? E eu acho que, Isso. para mim, o ser humano, eu acho que a maior possibilidade que o ser humano tem é a autenticidade, né? Isso, com certeza, com certeza. Então, existe uma política também de, por exemplo, determinadas pessoas, é uma política da ditadura militar, né? Determinadas pessoas que têm essa potência revolucionária, que prospectam outra realidade para esse mundo, foram presas e aprisionadas. Então, assim, houve essa perspectiva também no Brasil durante a ditadura militar, que esse desgoverno imundo, cretino, desgraçado, vem trazer toda essa política aí de ódio à tortura e à ditadura, né? Que é uma perversidade, uma crueldade sem limites. Mas, assim, a gente tem que saber também que durante a ditadura foram mortos mais de 8.500 pessoas indígenas. Isso é importante também de ser pontuado. Durante a ditadura existia o Hospital Colônia de Barbacena, onde 60 mil pessoas foram mortas. E durante a ditadura, esse número cresceu muito também, certo? Durante a ditadura. Então, assim, alguém falou aqui camisa de forças químicas. Para Óbvio, isso Gabi. é isso mesmo, Gabi. Muito obrigada. É isso mesmo. Camisa de forças químicas, ou seja, há esse movimento de você conter, né, esse leão, como o meu amigo pontuou, né, Diogo Ferreira, ele pontuou que é domar esse leão, né, que é domesticar, que você coloca nesse lugar de você hipermedicalizar, né? E durante os momentos que eu estive em hospitais psiquiátricos, em pronto atendimentos psiquiátricos, ocorria um excesso de medicamentos, uma hipermedicalização. E essa hipermedicalização deixa a gente completamente grogue, completamente lenta, entendeu? Então, assim, existe esse processo que é muito forte dentro dos hospitais psiquiátricos e dentro dos manicômios, né? E dos pronto atendimentos, porque o pronto atendimento ainda tem uma lógica manicomial, a gente precisa pontuar isso sempre. Então, assim, existe essa hipermedicalização que você fica meio grogue ao mesmo tempo que você. É um movimento que você tem ali dentro que é tipo assim: você quer fazer as coisas, você quer escrever, você quer cantar, você quer dançar, porque você é artista, porque você quer se expressar, mas você tá numa camisa de força química. Você tá com medicamentos que lhe dopam imensamente e sem nenhuma necessidade. E sem nenhuma necessidade. Porque não tem necessidade de remédios tão fortes assim. Hoje eu tenho necessidade de tomar o meu Rivotril, o meu Risperidona também, porque eu já tive surtos psicóticos e eu já tive experiências que foram caracterizadas como psicóticas, mas que não são. Certo? Eu já tive surto e já tive experiência caracterizada como surto e que não é. Então, assim, quando a gente entra nessas intensidades outras, as pessoas, ao invés de lidarem com isso de forma afetuosa, elas querem lhe aprisionar, né? Elas querem jogar você dentro de um lugar fechado em que você fica dias sem contato com o exterior, sem contato com o sol, sem contato com a natureza, sem contato com coisa, e é uma prisão. Isso é um cárcere. Isso é um cárcere. Isso é uma prisão. E uma prisão acrescida ainda a essa lógica da hipermedicalização. Sim. Para quem não assistiu também, tem uns documentários sobre Barbacena, assim, que são horríveis, assim, né? É triste, é super triste, né? É. Terrível, mas, enfim, quem quer se aproximar da São realidade tristes, são tristes, mas são super importantes, né? De são serem super vistos. importantes. Então, quem tiver interesse, busca sobre esses documentários sobre Barbacena, que tem na internet. É, eu também assisti recentemente um documentário super curto da Débora Diniz, A Casa dos Mortos, que fala sobre é, um, um
às vezes minha memória falha, tá? É, sobre. Eu não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, o nome do documentário é A Casa dos Mortos, tá? Da Débora Diniz Certo. um hospital de custódia em Salvador, né? Aqui em Salvador. Certo. É um hospital de Certo. custódia, enfim. E então, assim, o que eu queria comentar também, Yuri, Manicômios com que você tá, judiciários. com relação com o que você está falando, que às vezes a gente não quer escutar certas vozes que as outras pessoas denunciam, né? As pessoas ditas Peraí, doentes. só um Aham. minutinho, rapidinho. Ó, Hospital Colônia de Barbacena, certo? Inclusive o nome é muito importante para a gente. Colônia. Hospital Colônia de Barbacena. Vocês procurem pelo documentário dirigido por Daniela Arbex no YouTube. E tem um documentário também, Em Nome da Razão, de Elvésio Raton. Aí alguém me perguntou aqui se eu fui classificada te classificaram em alguma CID? Sim. Transtorno bipolar e quadro de psicose aguda. Certo, pode Tem continuar. outra coisa aqui também. Tem outra embaixo também tem. Você já falou sobre o Barbacena, é sobre o Holocausto Brasileiro? Esse de Barbacena é sobre o Holocausto Brasileiro? Sim, sim, o nome é Holocausto Brasileiro. O nome é Holocausto Uhum. Brasileiro. O nome do documentário e do livro de Daniela Arbex é Holocausto Brasileiro. Mas eu indico vocês a procurarem também um artigo chamado Holocausto ou Navio Negreiro, de Raquel Gouveia Passos. Sim. Eu até me perdi no que eu estava falando. Você estava falando da Casa dos Mortos, depois você estava falando de Foi. pessoas. Desculpe, só porque eles pontuaram aqui, eu tive que Sim, pontuar claro, os documentários para claro. as pessoas procurarem. Alguém tem mais alguma pergunta? Yuri, a gente está chegando já na 1 hora de live, tá? Certo. Então, Meu vocês amor, têm alguma fale, eu falei pergunta? muito, fale, meu bem. E eu tenho uma pergunta aqui. E você acredita que nessas classificações, Yuri, você se considera bipolar e psicótica? Como eu já falei aqui, né, eu não tenho transtorno bipolar, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado e transtorno de estresse pós-traumático. Psicótica, sim, porque eu já tive surto psicótico. Eu acho que a gente pode ir encerrando já, né? Eu acho Meu que já amor, demos. coloque mais suas questões, eu falei muito, fale mais. Mas é porque, Yuri, eu sempre gosto de te ouvir, de te escutar. Eu acho que eu Não, falei mas é bastante no importante essa início. interlocução. Eu falei bastante no início, mas eu acho que cortou, né? Então nem todo mundo acabou vendo assim a- o que eu pontuei. Então, eu acho que tudo que você falou me contempla muito, assim, a sua fala, ela é, assim, é, é incrível. E eu acho que as experiências, né, de cada pessoa, a minha experiência é a minha experiência de vida, né? Como uma Que é pessoa portadora importante de ser contada de, também. de transtorno mental que eu já me conheço assim há mais de 10 anos, né? Entre idas e vindas, né? Então, as nossas crises nem sempre são fáceis, né? Nem sempre é fácil você passar por crises, né? E o fato de ser um estigma
Coragem é enfrentar o medo, é força disruptiva. Acho que eu voltei agora. Certo. Continue, meu bem. Então, eu, por exemplo, passei por um processo muito delicado no sentido de que muitas vezes o preconceito também é nosso, também é meu, né? Eu muitas vezes fui preconceituosa comigo mesma, né? Psicóloga, eu sou psicóloga, então Aí não é preconceito. Aí é esse processo de interiorização da culpa que eles fazem com que você sim, tenha. Não é sim, preconceito sim. com você mesma. Não existe como. Isso é o processo de interiorização da culpa. Você tem razão, você tem completa razão. Mas essa interiorização, né, da culpa atravessou também essa minha questão profissional, porque como é que eu, enquanto profissional, tinha vergonha da minha própria condição. Então, é uma coisa que eu passei por isso, né? E eu acho que muitos profissionais passam também, né? Acho que só não tem coragem de falar, mas isso existe. E que não buscam, inclusive, tratamento, né? Então, eu acho que uma coisa que que você me falou desde o início é a verdade, né? Então, como é que eu lido com a minha própria verdade, né? Então, a minha verdade é essa aqui. Então, Isso. é com a minha verdade que eu vou conseguir dizer para o mundo e colaborar para derrubar esse sistema que a gente vive, né? Que é um sistema que violenta muita gente. Então, Isso. cada um da sua forma, né? Eu tenho a minha forma de quebrar e de vivenciar isso, né? E a minha forma vai ser diferente de outras formas. E eu preciso honrar a minha forma, né? De, Isso, com toda certeza, meu amor, com toda certeza. então, o processo de psicofobia, né? A psicofobia, ela é uma coisa extremamente invasiva, né? E as pessoas com que a gente convive, né? Família, amigos, pessoas próximas, né? As pessoas te olham e elas te chamam de louca, né? Sim. Elas elas te olham e elas podem não falar nada, mas você sabe mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Que aquele olhar Louca é um nesse olhar de sentido exclusão. mais pejorativo, senso comum, né? Exatamente, porque a gente conversou um pouco, a gente falou sobre honrar o lugar do louco, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Isso, com Honrar a certeza. loucura ética, A loucura ética, a né? loucura Um como ética de senso, existência, a loucura diferente do adoecimento, né? Que se difere do exatamente, adoecimento. exatamente. Então, a gente usa louco para falar de muitas coisas, né? Ah, você, sua louca, né? Sai daqui, sua louca. É. Para, você tá louco, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele é um louco. Pois é, Então, gente. Essas atitudes completamente perversas, assim, de você achar que Bolsonaro precisa de camisa de força, que Bolsonaro é louco. Ele é um perverso. Ele é uma pessoa cruel. Ele não é um louco. As pessoas loucas, as pessoas que têm transtornos mentais, a gente precisa aprender isso, são pessoas muito sensíveis. São pessoas muito sensíveis. Isso, inclusive, assim, obviamente, depois que eu tive o meu adoecimento psíquico, eu fui pesquisar sobre isso e Guattari fala sobre isso. Guattari fala que a empatia ela está principalmente nas pessoas psicóticas e nas pessoas e nas crianças. Ele fala justamente disso, que a empatia ela é muito forte nas crianças e nas pessoas psicóticas. Então a gente precisa saber que, assim, para além, a gente não pode generalizar e falar que todo mundo é assim, obviamente. Mas assim, a gente precisa saber que o adoecimento psíquico, que é
é muito atrelado à loucura dentro dessa perspectiva do senso comum, são pessoas que foram historicamente oprimidas. A gente já falou aqui que raça informa saúde mental. Então a gente não precisa de novo estar, a gente não, vocês, né? Vocês não precisam estar de novo reforçando esse estigma para com pessoas que já têm diversas opressões que pautam seu corpo. E talvez por conta dessas opressões é que elas adoeceram. Alguém falou aqui, biopoder e adoecimento do corpo. Pois é. Oi, Biopoder Jackson. é o tempo todo, biocontrole, biopoder. Costa da Selva, Jackson. Muito obrigada, Jackson. É isso mesmo, biopoder, biocontrole, biopoder. Ou seja, o controle sobre o corpo, né? O controle institucional sobre aquele corpo. Aquele corpo se tornar um joguete, um entretenimento de uma sociedade que o tempo todo lucra imensamente com esse corpo e precariza imensamente esse corpo. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. As pessoas se tornam um joguete dessa sociedade que tem pitadas e às vezes muitos graus de prazer em provocar a dor, de prazer em provocar o medo. Não como reação, mas como provocação de um estado de tortura, de um estado de violência. As pessoas, existe esse prazer. Isso é muito complexo na nossa sociedade. Que o prazer na produção da tortura, o prazer na produção da violência, o prazer na produção do medo é inerente a esse modelo social, é inerente ao biocontrole e a esse dispositivo mental óptico. O Jackson está perguntando aqui sobre usar a pirataria para romper com eles. É possível? Olha, eu não gosto. O que é biopirataria? O que é que ele Eu entende também. como biopirataria? Biopirataria, assim, eu não sou a favor da pirataria, gente. Eu acho assim que a gente tem que referenciar, que a gente tem que dar direitos autorais às pessoas, principalmente pessoas empobrecidas, pessoas vulnerabilizadas, pessoas historicamente oprimidas, massacradas, certo? Grupos sociais e pessoas que foram historicamente massacradas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa pirataria aí, certo? Que a pirataria vai servir para você vulnerabilizar uma vida. Aí é uma falta de ética total. Então, o que é que você entende, Costa da Selva, Jackson, como biopirataria? É, outra questão também é a questão da reparação histórica, né? A Sim. gente tem dívidas e reparações históricas com as pessoas portadoras de transtorno mental. Tem, com E aí, certeza. a questão de trabalho, né? As pessoas precisam Sim, trabalhar, as pessoas precisam se sustentar, as pessoas precisam comer, né? Então, essa é uma grande questão, porque a precarização da vida, ela também parte do princípio da barriga que não está alimentada, até a perspectiva de não poder sonhar, sim, né? Então, sim. Jackson falou aqui o termo resgate ancestral dos cuidados corporais para romper com a medicalização. Isso é muito importante. Isso que Jackson comentou agora é muito importante. Obviamente que a gente precisa de um acompanhamento, né, psicoterápico, a gente precisa, quem tem necessidade de medicamentos, é importante pontuar isso, é importante que tenha os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, para que as pessoas se dirijam para lá, né, mas é importante também esse resgate da sabedoria ancestral para a substituição dos medicamentos. Isso é super importante. Isso é muito importante. O cuidado de si, né, Yuri? Que é o cuidado de si, que muitas vezes a gente É, não acha nesses esquemas de medicalização, de tudo isso, né? sim. E o cuidado de si, ele é importante e pode ser feito de maneira integral, quando a pessoa tem condições de fazer, né? Porque nem todo mundo está nesse patamar. Pois E é infelizmente, justamente isso. É e justamente infelizmente, quem tem hoje a oportunidade de você, por exemplo, eu
Eu não tenho essa, e não é nem oportunidade, não sei o que é. Eu vivo num reality show da vida e eu não tenho nem dinheiro para contratar um psicólogo que é a minha pegada. Por exemplo, eu gostaria muito de fazer psicoterapia com Davidson Miranda ou então com Lucas Veiga. Eu gostaria muito de fazer psicoterapia com eles, mas eu não tenho condições para isso. Então, assim, é super cruel, que é uma lógica que explora extremamente a nossa vida, extremamente extrativista e não nos dá nenhum retorno, nem a possibilidade de acesso a determinados lugares, que nos retira direitos e oportunidades, sim, nos retira direitos e oportunidades. Nos retira direitos e oportunidades trabalhistas, porque a gente não é chamada para trabalhar por conta da psicofobia. O tempo todo ela age como um grande, enfim, uma grande opressão, né? Sim. Acesso, né? O que o João está falando. Sim. Então, falta acesso, falta oportunidade para as pessoas. Isso. Eu tava vendo ontem uma live do Ícaro Silva e ele estava conversando, eu mandei umas perguntas para ele, ele respondeu umas coisas interessantíssimas. Renda básica universal é importantíssimo para as pessoas. A gente pensar em renda mínima, renda básica universal é importantíssimo, né? E ele colocou até o teto de R$ 3.000. Eu acho digno. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Por que não viver numa sociedade em que todos tenham os mesmos direitos, oportunidades e acessos? Isso é importantíssimo, a gente refletir sobre como esse modelo social ele é completamente falido, né? Porque precisa se manter uma estrutura que subalterniza a vida, vidas, que precariza vidas, enquanto nós temos tudo para que as pessoas vivam bem e dignamente. Sim. Yuri, eu acho que a gente já passou de mais de uma hora. Eu acho que a gente pode ir encerrando, Certo. Você né? pode salvar a live? Posso. Queria que você comentasse sobre o seu livro e sobre a questão das doações também, tá? Isso. Gente, é muito importante quem esteve aqui presente, quem vai assistir isso no futuro, porque a gente sabe que assistir hoje é um termo muito amplo, né? Então, assim, todas as minhas economias estão voltadas para o meu livro, para a publicação do meu livro. Eu preciso de roupas brancas, por exemplo, para vestir sexta-feira, porque para mim é um preceito da minha religião. Eu preciso, enfim, de algumas coisas que comida não está faltando, o básico não está faltando. Mas assim, está faltando às vezes, enfim, para determinadas coisas que são essenciais para mim também e que está no momento faltando. Então, assim, eu peço uma contribuição consciente de vocês para essa live, porque a gente estudou muito, a gente batalhou muito, a gente sofreu muito, a gente foi muito estigmatizada, a nossa situação ainda é extremamente explorada. Como eu já falei, a nossa experiência está servindo até para propaganda de sabão em pó, enquanto a gente segue precarizada, certo? Então, quem pode, né, quem acha que tem essa consciência de poder colaborar, eu coloquei os meus dados bancários, você entra, @Yuri Tripodi, tem os meus dados bancários, faça uma contribuição consciente, certo? Muito obrigado, agradeço a todos por vocês. Agradeço a todos vocês e por vocês também, porque me beneficiando, vocês estão beneficiando a si mesmos. E é isso, gente. Eu acho que fortalecer a corrente, né? Eu acho que a gente, nesse momento, tem que colaborar e fortalecer a corrente, porque só assim a gente vai conseguir continuar a nossa luta, né? A nossa militância. E eu tô esperando muito pelo livro do Yuri. Da Yuri, Da desculpa. Yuri, sim. Desculpa, Yuri. É que eu te Pois conheço de é, outros tempos. esse livro para mim é muito importante assim, né? Porque é um livro que ele é justiça.
Ele é um livro da justiça, ele é um livro das experiências injustas que eu passei, certo? Das experiências extremamente injustas que eu passei e que muita gente passa, não só que eu passei. Porque é mais do que uma autobiografia, é uma autoetnografia, certo? Então muita gente vai se ver ali nas minhas experiências, nas experiências que eu descrevo. Então, assim, é um livro que é uma bricolagem, né? A estética é performativa, mas ele está ali enunciando uma coisa muito importante, que é essa justiça histórica do dizer. Essa justiça histórica do dizer. E eu falo isso, gente, vocês me conhecem, sabe o quanto eu sou empática. Eu falo isso, que essa justiça do dizer, ela não tem que ser só para mim, não. Ela tem que ser para todo mundo. Ela tem que ser para todo mundo. Óbvio que Clara pontuou aí que dentro das suas condições, das suas questões, dos seus limites, honrar essa verdade, sim. Mas a gente precisa honrar essa verdade histórica de silenciamento, apagamento e opressão contra pessoas que têm diversos marcadores e focando, que esse livro foca em quem tem historicamente um transtorno mental e contemporaneamente. Então é muito importante, certo? Muito obrigada. Olorum do pé a todo mundo presente. Um beijos e até mais. Valeu, gente. Grande abraço.